sobre objetivos. Quero saber se você é uma pessoa focada nos seus objetivos, se você não desperdiça seu tempo com outras coisas, ou você acaba gastando seu tempo fugindo dos seus propósitos. Você é uma pessoa procrastinadora? Para falar sobre isso, a gente recebe a Cauane, que está aqui com a gente hoje. Tudo bom, Cal? Tudo bem? É um prazer recebê-la, tudo bem? Obrigada. Quando a gente fala de propósito, meta, objetivo, missão, é a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas distintas. Tá. Nós precisamos dar um significado. O nosso propósito é aquilo que nos move. Tá. Já um objetivo, ele é algo que a gente vai realizar a curto, médio, longo prazo. Outras coisas como missão, chamado, aí nós vamos dar um significado particular. Tem muito a ver com o nosso sistema de crenças. O que a gente acredita? Tem gente que acredita que tem um chamado espiritual, um chamado Seria o propósito. ofício. O chamado, ele é mais algo que a Missão. pessoa sente que é acima dela. O propósito é aquilo que move. Pensa num motor de tração, numa força. Tá. O propósito é a gente ir movido em relação a algo. Só que nós temos micropropósitos. Nós temos mais de um propósito. Ah, é? Com certeza. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 44 anos que eu fiz esses dias e eu não sei ainda qual é o meu propósito. Como que eu descubro? Como que as pessoas descobrem? Primeiro passo, observação. Nós vamos observar a nossa vida, olhar para dentro. Essa é a parte mais difícil, Sara, e é por isso que nós vamos começar por ela. Eu preciso olhar para mim e entender quem sou eu. O primeiro propósito que a gente tem é de ser a gente mesmo. Imagina se eu quisesse ser a Sara e a Sara quisesse ser a Cauana, não ia dar certo. O primeiro propósito que nós temos na vida é a nossa identidade, é ser quem nós nascemos para ser. E nós vamos sentindo um ímpeto, uma força de dentro, as nossas habilidades, a nossa motivação, sabe uma inclinação? A sua inclinação é, claro, para comunicação. Tá, então isso eu já sei que eu não vou fugir disso. Exatamente. Tá. E aí você é mãe, que eu sei. Peraí, eu vou deitar aqui pra gente fazer uma terapia. Uma Vai, sessão. Cal. Vai, e daí, que mais? Exato, você é a mãe. Você tem um propósito em ser mãe. Você quer ser um tipo de mãe. Sim. E você já é um tipo de mãe. Tá. Só que a mãe do Benjamin hoje, ele tem quantos anos, Sara? Vai fazer 8. 8 anos. Não vai ser a mãe do Benjamin com 18. E não era quando ele nasceu. Tá. Seu propósito já está acontecendo, mesmo que você não esteja visível para você. Nós temos propósito acontecendo na nossa vida, o tempo todo. Só que nós precisamos olhar para ele, dar forma para ele. Quando a gente dá forma para ele, a gente assume o propósito. E aí a nossa vida ganha mais sentido. Uau! Você já parou pra pensar nisso? Você fica se questionando? Você sabe que a nossa equipe, Cal, foi lá no Norte Shopping para saber se as pessoas estão gastando tempo focando nos propósitos ou estão aí procrastinando. Vamos ver? Oi, Sara. Bom, meu tempo eu tenho utilizado estudando, né? Eu faço faculdade, eu passo a maioria do tempo estudando ou no serviço, no trabalho. Sim, eu tenho usado meu tempo para atingir meu propósito. O tempo da gente é bem corrido, né? Como a gente tem 2 lojas de shopping, então a gente trabalha muito, todo dia das 10 às 10 da noite. Então, eu estou utilizando o meu tempo disponível para alcançar o meu propósito, né? Lutando pro meu objetivo, né? Porque graças a Deus trabalho bastante, o tempo que eu tenho disposto é para ficar um pouco com a minha família, mas sempre focado no objetivo. Eu trabalho com sobremesa e no final do dia eu entrego elas, então eu assim vou encaixando, né, meus horários e tudo para dar conta de tudo, sabe? E assim amo o que faço e assim eu não consigo desperdiçar uma horinha só, entendeu, do meu tempo. Oi, Sara. Então, eu acho que a gente acaba desperdiçando o nosso tempo um pouco por causa das redes sociais, de mexer no celular, planejando o meu dia. Acho que fazendo uma tabela dos meus deveres ficaria mais fácil. Eu acho que você construir uma lista ajuda muito a você conseguir separar e agendar as coisas que você precisa fazer no seu dia, porque te dá uma sensação de obrigação maior. Então, eu acho que quando você organiza suas coisas, você consegue se planejar com antecedência e fazer tudo acontecer mais fácil, eu acho. No momento, eu sinto que eu tenho desperdiçado muito dele, mas com coisinhas que eu gosto até, então eu acho que não é completo desperdício. Em questão do meu tempo, eu acho que eu aproveito bem ele, mas em questão da rede social eu dou uma travadinha. Às vezes perco uma horinha ali, às vezes esqueço de fazer alguma coisa importante. Começa a mexer ali, a hora que vê já passou 1 hora e meia, daí acaba atrapalhando um pouco. Olha só, gente. Você viu que legal? Algumas pessoas falaram, eu trabalho das 10 da manhã às 10 da noite, eu tô aqui com o meu trabalho, às vezes eu não tenho tempo.
minha família, o tempo que eu tenho livre com meus filhos. Mas a questão propósito, objetivo, missão, é meio perdido mesmo. A gente realmente não sabe o que é, como a gente pode ver. E os recursos para poder alcançar isso. Eu faço tabela, eu faço lista do que eu tenho que fazer. E o grande vilão, as redes sociais, o telefone. Você viu que a gente eu posso dizer por mim, eu me perco, a hora que eu ver passou 1 hora, mais que 1 hora eu tô lá, ó. Não fiz nada. Exato, porque é confortável. A grande sacada do propósito é que nós vamos nos dedicar a ele. E a dedicação, ela custa para nós. A gente tem dificuldade de enfrentar. Porque daí eu preciso olhar para dentro, eu preciso me questionar. A primeira que falou é uma estudante. Por que ela estuda? Só para passar de ano? Ou só para se formar e ter um diploma? O que move ela a ser a profissional que ela vai ser? O que isso muda na vida dela e no trabalho? Isso é propósito, isso é intenção. Quem trabalha das 10 às 10, como na segunda entrevista falou, por que ele está fazendo isso? Não pode ser só para ter um trabalho, para pagar um boleto. Duas empresas, exatamente. Olha o propósito dele, ele dá trabalho para as outras pessoas, ele ajuda as outras pessoas a trazer o pão para casa, ele ajuda as pessoas a se encontrarem, a usarem o potencial delas. Uma pessoa que atende bem quando você chega na loja, a pessoa que está fazendo o seu alimento na praça de alimentação, ela está usando o potencial que ela tem. Isso é propósito. Também. Só que ela precisa reconhecer para colocar intenção. Sabe quando você vai fazer um bolo e você quer fazer e caprichar nele? O propósito é isso. Você vai caprichar no que a gente faz todos os dias. Então, na verdade, assim, se eu tenho um trabalho, não importa o trabalho que você tem que se dedicar. Porque você tem algo maior, por mais que não seja trabalhar naquela empresa que você está trabalhando, fazer aquilo que você faz, mas você está estudando ou você estudou, você almeja algo maior. Exato. Então, você se dedica naquilo. Exatamente. E por que a gente procrastina? Porque custa se dedicar a isso. Custa dedicação, custa análise, custa a gente se olhar, a gente se questionar, a gente se lapidando, se modificando. Todo mundo tem um propósito? Todo mundo tem vários propósitos. Vários propósitos? Vários propósitos. Das vários papéis que nós temos na vida e ele vai mudando. Então, se um dia você quiser fazer uma transição de carreira, você vai ter outro propósito relacionado a outro Tô fazendo momento. a terceira faculdade. Então, quem sabe eu não faço uma transição de carreira? Não, tô brincando, não vou deixar aqui não. Adoro fazer isso aqui, não você consigo. vai integrar, né? Eu vou, exatamente. Perfeito. E a gente procrastina porque custa. Custa a gente olhar, se dedicar, se lapidar. Então é muito mais fácil a gente ver o que está pronto. Por isso a rede social traz isso pra gente. A gente vê alguém que já chegou lá. A gente vê algo que a gente quer comprar. A gente fica perdendo tempo, se alimentando e se alienando, sendo que a gente não entra em movimento. Pessoas que falam assim, eu não tenho propósito, eu tenho um sentimento, uma sensação de vazio, de que eu tô nesse mundo, a Deus dará, que Deus me colocou assim, nem sei se foi Deus que me colocou. Tem gente que se sente assim. E tem momentos da vida que a gente se sente assim, e tá tudo bem. Mas para as pessoas que estão nesse momento, estou perdido, vou prestar um vestibular, não sei nem o que eu vou prestar, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu quero. O que falar para essas pessoas? Perfeito, Sara. É um momento a pessoa estar assim. Ela não pode permanecer. E ela tem um propósito, ela só vai descobrir olhando pra dentro. Primeira coisa, por que ela tá desmotivada? Quem ela é? Qual que é a identidade dela? O que ela tem de bom? O que ela nasceu? Que brilho que ela carrega dentro dela? O que ela é boa fazendo? Todo mundo tem uma habilidade, uma inclinação para algo. Então, se ela está neste momento, é porque ela está desmotivada. É como se fosse um vazio, realmente. Ela precisa preencher. Começa a descobrir. Eu falo muito isso para adolescentes, quem está entrando na faculdade. Começa a fazer coisas, vários tipos de áreas diferentes, cursos, pequenos cursos. Vai visitando profissão até alguma coisa brilhar o seu olho. Vai fazer um trabalho voluntário? Exato. Aí você vai sentir e falar, nossa, é isso. E aí você vai definindo esse caminho e criando um propósito. Porque tem muita gente que se sente assim, e não é um adolescente, não é um pessoal que está com 16, 17, 18 anos, no início de carreira, não. Que se sente assim com seus 40, 50 anos. E para essas pessoas, o que você fala? Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de olhar para dentro, porque nós estamos constantemente em mudança. Essa pessoa está se repensando. Não tenha medo de abandonar. Sabe quando a gente muda o nosso estilo de roupa? Joga... Ixi, eu mudei tanto. Isso, exatamente, é o mesmo estilo. Não tenha medo de mudar. Muda, traga coisas novas para sua vida e perceba que o todo que nós somos, ele permanece. O que muda é a motivação que vai levando a gente a caminhar. Ai, gente, olha que legal, que importante a gente ouvir isso, né? A gente tem que se questionar, a gente tem que pensar, a gente tem que enfrentar nossos próprios monstros, nossos próprios medos, porque faz parte isso. A Su teve uma transição de carreira, né? A Su passou por uma transição de carreira com quantos anos? 50? 53. Com 53 anos, olha só. Então, faz parte. Aí, não tem idade também para você mudar.
tá? Agora a questão é, o que você está fazendo com o seu tempo? Você está utilizando o seu tempo, pelo menos, para viver com as pessoas que você ama com qualidade? Você está usando o seu tempo para você aprender algo diferente? Pode ser que você não vá trabalhar com isso, mas é um hobby. Por exemplo, eu gosto de tocar piano. Me diga se eu estou tocando piano. Não estou. Eu queria usar meu tempo livre. O que eu faço? Fica assim na rede social. Nada. Devia estar aí tocando meu piano ou pintar. Adoro pintar. Não estou fazendo. Vai fazer um hobby, algo que te traz prazer. Ai, mas eu não tenho hobby nenhum, não gosto de nada. Vá descobrir. Descubra, exato. Não tem Não segredo. é? Tudo é assim na vida, é descoberta. Você tem um hobby? Eu gosto muito de ler, é o meu principal. Maravilhoso. E Aham. quando você lê, você faz o que? Você aprende. Exatamente. E aí eu vou trazer aquilo agregado ao meu trabalho, a quem eu sou. Maravilhoso. Então vai ganhando forma. Ai, que lindo, Cal, amei. Que assunto Amei. gostoso, né? Muito, vale muito a Gente, pena. que assunto importante pra gente falar. Se você, assistiu essa entrevista, pegou só pela metade, depois você entra no YouTube, vai estar gravada essa entrevista no nosso YouTube, Rick Londrina. Assista de novo. Manda pra quem você gosta, fala assim, essa pessoa precisa assistir isso. Precisa ouvir o que a Cauã tá falando. Tá bom? Obrigada, Eu que Cacau. Foi um agradeço, prazer recebê-la. prazer.